Olá, meus queridos e amados irmãos, a paz de Cristo Jesus. Eu sou o pastor Arlindo Pessoza, coordenador, superintendente da Escola Bíblica Dominical. Para aqueles que não nos conhecem, nós congregamos aqui na Assembleia de Deus, aqui na rua São Geraldo, em Bom Sucesso, aqui no Rio de Janeiro, que é presidido pelo nosso querido pastor Eliseu Alves. Nós estamos aqui para mais uma videoaula de nossa Escola Bíblica e queremos fazer voto que esta aula venha muito abençoar a sua vida e o seu ministério. Eu quero crer que isso muito vai lhe abençoar e pode abençoar outras pessoas também. Se você fizer parte desta obra, você pode compartilhar com seus amigos e também você pode se inscrever em nosso canal, acione aí o sininho para que esta mensagem o YouTube mande logo de primeira mão para você e você seja uma pessoa abençoada. Hoje nós vamos estudar o tema, Paulo e a vocação para ser apóstolo. Esse tema vai revolucionar a sua vida, o seu ministério, com certeza. Aqui o texto áureo diz: Paulo chamado para a vontade de Deus, ou pela vontade de Deus, para ser apóstolo de Jesus Cristo. 1 de Coríntios, capítulo 1, versículo 1. A nossa leitura bíblica em classe, ela está aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, claro, dos versículos 15 até o versículo 22, e depois o livro de Gálatas, a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, os versículos 11 até o 18. Perdão. Amado, nós temos aqui um objetivo geral da nossa aula de hoje, é saber que o Senhor ainda vocaciona pessoas para o seu reino, para o serviço no seu reino. O ponto central da nossa aula hoje é: Deus chama para a sua obra. Você já percebeu, você já sentiu Deus te chamando para esta obra, para esse serviço, para esta missão que é de levar o Evangelho, o nome de Cristo Jesus, para as pessoas que carecem, que precisam serem salvas por intermédio de Cristo Jesus? Ora, nós entendemos que a nossa função é pregar, anunciar o Evangelho, apresentar Cristo Jesus, a obra redentora da cruz do Calvário para a salvação do pecador. Ora, quem vai fazer a obra, quem vai convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça, é o Espírito Santo de Deus. Mas nós vamos fazer a nossa parte pregando o Evangelho. Nós estamos ensinando por aqui, porque também é uma potencialização, uma capacitação que é fornecida à igreja por meio do estudo, até porque precisamos aparar as arestas. Existem muitas aberrações, coisas aí que os homens estão enfiando de goela abaixo nas pessoas, e precisamos orientar os nossos irmãos acerca da verdadeira e saudável doutrina da palavra de Deus para nós que somos cristãos. Então vem comigo na palavra, porque aqui nós vamos fornecer conteúdo maravilhoso. O primeiro ponto diz assim: o ponto de partida para a vocação de Paulo. Um ponto de partida para a vocação de Paulo: a chamada e presciência divina. Então está declarado aqui para nós, Paulo deixou escrito aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 15, que o Senhor anteriormente já tinha chamado ele para esta obra, ainda antes que ele viesse nascer. Deus já tinha planejado, já tinha feito esse planejamento para a vida de Paulo. Interessante, Paulo chega a perseguir a igreja, chega um homem a se formar, a ser um homem polido, um homem totalmente de um gabarito elevado no conhecimento rabínico, no conhecimento da lei, no conhecimento da lei dos judeus, a Torá. Esse homem é um homem conhecedor de toda a lei, porém, através de tudo isso, o zelo pela sua religião e pelo que ele conhecia da lei, ele perseguia os cristãos. Só que no determinado ponto, o tempo de Deus se cumpriu na vida desse homem e Deus derruba ele com todo o orgulho no caminho de Damasco, e dali começa um processo de transformação para a execução de uma grande obra na vida de Saulo. Será que você não está se opondo à vontade de Deus e de repente Deus está querendo te colocar no caminho dele, na vontade dele, no centro da vontade dele? Interessante, vamos lá.
Um ministério na plenitude do Espírito. É bem interessante nós lembrarmos aqui que o ministério de Paulo foi um ministério na plenitude do Espírito. Quando Paulo teve esse encontro com o Senhor, quando ele foi levado ao centro, a Damasco, a cidade de Damasco, quando ele caiu por terra, e a orientação do próprio Cristo Jesus é que ele fosse levado, entra na cidade e lá eu te farei saber o que deves fazer. Então Deus dá uma orientação lá, né, ao um homem de Deus, Ananias, e esse Ananias vai lá orar sobre Paulo. Quando ora sobre Paulo, as escamas dos seus olhos, a cegueira cai por terra, ele toma novamente a visão, ele é batizado no Espírito Santo e logo após batizado nas águas. Esse batismo no Espírito Santo compreende aqui a capacitação. Uma capacitação que veio direto do Senhor por intermédio da imposição de mão, através da ministração de Ananias, uma potencialização tão grande para se cumprir a palavra do Senhor, que ele seria um homem que levaria o evangelho aos gentios, aos reis, aos governadores, aos magistrados. Então é uma capacidade elevada, e essa capacidade ela foi ministrada por intermédio de Ananias, uma capacitação que vem de Deus, uma potencialização que vem de Deus para a vida da pessoa. Interessante, foi ministrado por Ananias. Quem sabe você é um Ananias desta geração? Quem sabe o Senhor que está querendo te usar para ministrar uma potencialização sobre a vida de alguém, e de repente você só está olhando os defeitos daquela pessoa, olhando o passado, o que aquela pessoa pode representar de mal para esta sociedade, e de repente Deus já tratou o futuro desta pessoa e está querendo que você vá até esta pessoa para ministrar uma potencialização, uma plenitude do Espírito sobre a vida daquela pessoa. Claro que Deus vai fazer isso, porque Deus vai se prover de Ananias, porque o Senhor Jesus não fez logo isso na vida de Saulo. É interessante, Deus quer usar você, Deus quer usar a mim, Deus quer usar nós, né, para esse ministério, tanto para receber essa potencialização, como também para ministrar ela sobre a vida de outras pessoas. Os nossos irmãos não são nossos inimigos, eles são pessoas que estão aguardando a promessa de Deus, que será ministrada por intermédio da nossa mão. Creia nisso, entenda isso. Aleluia. Deus mudou o nome de Saulo para Paulo? Será que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo? Não existe registro na Bíblia a respeito disso. Até porque nós compreendemos pela palavra de Deus que o nome Saulo trazendo ele aportuguesado, um hebraico aportuguesado quer dizer Saul. E só que quando esse homem ele engaja no ministério aos gentios, ele passa a usar o seu nome romano, no latim aportuguesado também, quer dizer Paulo, que quer dizer pequeno. Então ele desenvolve esse ministério, né, aos gentios, e passa a usar o nome Paulo, porque convém, é um nome latino, é um nome que era mais conhecido pelos gentios. Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo. Isso é uma coisa que nós aprendemos durante muito tempo, mas que precisamos desconstruir isso, porque é uma inverdade, tá? Saulo quer dizer o mesmo. Saulo está falando na língua hebraica, né, no sentido aportuguesado, quer dizer Saul, né, que no hebraico quer dizer Shaul. Vamos lá, vamos para o que interessa. Uma vocação efetivada por Cristo ressurreto, né, foi efetivada pelo Cristo ressurreto. Eu digo aqui sem medo de errar, porque Saulo foi necessário que o próprio Senhor Jesus tivesse esse encontro com ele. Ele foi alguém que, para que ele entrasse no caminho, para que ele fizesse parte desta comissão, para que ele fosse o que realmente ele foi, era necessário o próprio Senhor ter esse encontro com ele. Ele era arrogante demais para ouvir um simples pescador convertido a Cristo Jesus. Ele foi arrogante demais
para aceitar uma mensagem pregada mesmo por um erudito chamado Estevão, que recebeu esta faculdade espiritual do próprio Espírito Santo. Ele era arrogante demais, mas o Senhor, no seu primeiro encontro, ele abate toda a arrogância de Saulo, tirando a visão dele e derrubando tudo isso por terra. É tanto que ele despreza no momento toda a autoridade do sinédrio, dos religiosos da época, né, do grupo dos anciãos. Ele renuncia naquele mesmo momento a autoridade deles e reconsidera a autoridade de quem falara com ele naquele mesmo momento: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és, Senhor? Logo reconheceu que quem falava com ele era Senhor, e trazia a ideia de Senhor, um ser espiritual, um ser sobrenatural. Logo ele reconhece que era o Senhor que falara com ele. Isso é muito importante. A vocação, né, é inevitável para o apostolado entre os gentios. Ele não tinha para onde correr. Aqui em Atos 22:14, Atos 9:20 e Efésios 1:1. Ele fala, logo na introdução da carta aos Efésios, ele diz: o apóstolo Paulo, chamado, vocacionado pelo Senhor. Ele não tinha como fugir, ele foi vocacionado pelo Senhor. Ele era agora um preso do Senhor. Deus escolhera Saulo desde antes que ele fosse concebido. Ele passou por onde passou, mas a marca do chamado estava nele e não saiu dele. E no determinado momento o Senhor o trouxe para fazer a sua obra. A vocação mudou o rumo da vida de Saulo. Oh, como mudou! Você vê aqui Atos 9, versículo 1 ao versículo 6, como mudou a história desse homem. Ele estava indo a Damasco para perseguir os cristãos, e lá no caminho foi jogado por terra com todo o seu orgulho. Conhecemos toda essa história, e ele recebe agora em Damasco uma unção sobrenatural, uma unção que completa a sua vocação. A vocação foi o chamado que Deus deu a ele, e agora a capacitação para dar condição à sua vocação para desenvolver o ministério em que Deus o tinha chamado. Que nada poderia o parar, nem as fronteiras, nem as culturas diversificadas, isso jamais poderia parar. Nem a perseguição dos judeus que estavam espalhados por todos os territórios em que Paulo passara. Nem isso mesmo, a perseguição dos religiosos, dos que cumpriam a lei, nem isso pôde parar a Paulo. Nem mesmo os adoradores das entidades, os idólatras, nem isso mesmo pôde parar Paulo, porque ele estava vocacionado, e sobre a sua vocação estava a capacitação que foi ministrada por Ananias, por intermédio do Espírito Santo, para potencializar esse homem para fazer esta tão grande obra. A vocação mudou o rumo da vida de Saulo. De perseguidor, ele passa a ser perseguido para fazer valer e cumprir-se todo aquele chamado em que o Senhor o chamou. Ponto de número 3, a vocação de Paulo e o aprendizado no deserto. Você já tinha prestado atenção, você tinha parado para pensar nisso? Paulo foi treinado, Paulo foi ensinado, Paulo foi forjado, Paulo foi esmerilhado, foi lapidado no deserto da Arábia. Você sabia disso? Ele mesmo relata aqui em Gálatas capítulo 1, versículo 17 e 18, relata sobre isso, que ele foi para o deserto da Arábia. Passou lá, no versículo 18 diz: passei lá 3 anos no deserto. Então Paulo no deserto da Arábia, aí se completa aqui na carta, segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 32, fala, 31 e 32, que ele passa por uma aflição, por uma prisão, pelo rei da Síria, que quis manter ele preso, ele quis manter ele em prisão, lá em Damasco, na Síria. Esse homem, ele governava aquela região e prendeu
Paulo e colocou pessoas para que vigiasse Paulo, para que ele não fugisse, mantendo ele preso lá em Damasco. Mas ele diz: eu fui descido pelo um cesto, e escapei das mãos desse passarinheiro, desse rei. E aqui Gálatas capítulo 1, versículo 17 e 18 relata sobre a questão do forjar, a questão do estar no deserto, no ser preparado. Ele disse: quando eu saí de Damasco, eu não fui a Jerusalém, eu não fui aprender com os que antes já tinham sido chamados como apóstolo. Eu não aprendi o evangelho de homem, mas eu aprendi do próprio Senhor. Ele foi para o deserto para ser forjado, para ser trabalhado, porque ele era um homem orgulhoso, ele era um homem exaltado. Então ele agora vem para o deserto e durante 3 anos ele experimentou a solidão, ele experimentou a dor, ele experimentou o abandono, ele experimentou aquilo que ele fazia com as pessoas. Ele afugentava os cristãos, fazia os cristãos entrarem em um curso de vida doloroso, penoso, se escondendo, tentando fugir da morte, porque ele afugentava, ele assolava estas pessoas. Então ele experimenta as dores, a obra penosa em nome de Jesus Cristo. Ele experimenta isso no deserto. Após 3 anos é que ele vai a Jerusalém. No versículo 18 aqui do 1º capítulo de Gálatas, ele fala: eu fui a Jerusalém para ver Pedro. Então após 3 anos é que ele vai a Jerusalém. Tudo isso foi forjado no deserto da Arábia. Às vezes nós somos colocados em algum deserto, aqui para encerrar, somos colocados em algum deserto da vida, em alguma dificuldade, experimento, forja, lixa de Deus em nossa vida, às vezes para quebrar o nosso orgulho, para quebrar o nosso eu, para nos lapidar, para entrar no molde de Deus, para entrar em conformidade para o uso de Deus, porque como pedras brutas nós não podemos ser usados, porque fica quinas, não dá jeito, não se encaixa, não dá posição. Então o Senhor nos leva para o lapidário, nos leva para o deserto, nos leva para olaria, nos leva para diversos lugares de forja, de trabalho, às vezes trazendo aqui uma simbologia de uma marcenaria, de uma carpintaria, para tirar os nós, para tirar as imperfeições, para que possamos ser útil no reino de Deus. Paulo foi levado ao deserto da Arábia e lá experimentou a obra penosa, para que fosse forjado e passasse a ser uma pessoa dependente de Deus. Saindo de lá, ele vai expressar uma das lindas lições para mim e a sua vida, que ele diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza, ou seja, na minha dependência de Deus, não na minha capacidade humana, não na minha condições de oratória, não na minha ciência do conhecimento, mas na dependência de Deus, unindo, embutindo uma coisa na outra, para que possamos ser útil na obra do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida, meu amado. Esta é a 4ª porção que nos é oferecida aí pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a saber, a CPAD, que também foi comentado aqui pelo pastor Elianai Cabral. Uma obra maravilhosa. Nós estamos aí com essas 13 porções e hoje nós estamos aí na 4ª porção. Uma obra maravilhosa, um serviço, um estudo maravilhoso. Que Deus possa muito abençoar a sua vida. É esse o voto do meu coração. E até lá, meu amado irmão, Deus fique com cada um de vocês. Compartilhe esta obra linda.